Tudo bem, então vou fazer uma introdução aqui desse livro que eu tenho aqui em casa, que é o Short Stories, né? Cadê o foco do livro aí? Tá aí. Então, eu fiz umas coisas bem caseiras aqui e peguei a introdução. Então, eu vou fazer algumas partes para mostrar para vocês como é que se faz uma short story. Então, nós temos essa primeira introdução aqui do item, que ele pergunta, né? What makes a short story? Então, eu vou ler esse texto aqui com vocês, vamos interpretá-lo. E aqui uma dica só para você, quando você quer produzir uma short story, ou quando você quer entender uma, né? Então ele diz assim: If you enjoy learning how things are constructed, you will be interested in learning how a short story is fashioned. Como que ela é feita, né? Fashioned. Como que ela é construída. Fortunately, the explanation can be made definite for the modern short story writers, follow certain basic rules. Então, a short story moderna tem algumas técnicas, né? Tem algumas regras. Moderna porque, né, depois a gente vai ver um pouco mais, vou falar sobre a história, né, como que ela evoluiu da tradição oral até que ela se transformou naqueles tales e depois ela veio parar nesse formato aí mais moderno. Mas isso é moderno, século XIX já, né? Mas olha lá. Before considering these, however, you may find it helpful to consider one illustration of what the short story is not and another what it is. Então, primeiro a gente vai saber o que ela não é para depois a gente saber o que ela é. Tá? Então, vamos lá. Suppose you keep a diary in which you record the events of a typical school day in the order of their occurrence. You rise, dress, eat a hasty breakfast, ride or walk to school, go to classes, eat lunch, attend afternoon classes, return home, play a bit, relax while listening to the radio, eat dinner, study, and go to bed. Isso para as pessoas normais no tempo antes da pandemia, né? Ou sei lá. Esse livro é de 1950. Então, imagina, isso aqui é mais para ensino médio, né? Hoje na universidade você tem outras coisas para fazer, mas imagine que essa fosse a tua rotina, né? Então, se fosse fazer isso. This diary entry may be of some interest to you, but it probably would be of no interest at all to anyone except yourself. A record of an uneventful day is anything but a short story. Então, essa é a diferença, né? Só porque você gravou alguma coisa que aconteceu contigo durante o dia, não quer dizer que isso vai se transformar num conto. Ou de que isso vai despertar o interesse de qualquer tipo de leitor, né? Nem sempre isso acontece. Então, ele vai dar umas dicas aqui de como você transforma um evento, de repente, tão corriqueiro, diário, numa short story, né? O que faria a diferença disso? Então, ele começa, né? But suppose on one day of the school year, you have an exciting experience in getting to school on time. Tá. This particular morning, your alarm clock fails to go off. When you finally awake of your own accord and jump out of bed, you find that if you were to reach school on time, you will have to dress in a rush, snatch a bite to eat, and dash for the bus. Tá. Então, imagina que você é uma pessoa que gosta de chegar no horário na escola e nesse dia você não consegue sair a tempo, porque o teu despertador não funcionou, e aí você já está atrasado, ou está atrasado, você tem que sair correndo, né? Come qualquer coisa lá e sai para pegar o ônibus. E aí ele vai fazer essa história, né? Você tentando chegar na escola a tempo. Todos os percalços que você vai ter até lá. Olha lá. You have a record of perfect attendance and you intend to keep it. As you finish a hastily swallowed breakfast, you observe by the hall clock that you are too late for the bus, which gets you to school on time. And there will not be another one for 20 minutes. Much too late to do you any good. Worse luck, your father has already left with the family car. Tá, beleza. Então, você olha no relógio de parede lá em casa, já não dá tempo de pegar o ônibus. E o próximo é só daqui a 20 minutos. E o teu pai já saiu. Então, não dá para pegar uma carona. E agora, né? Como é que você vai para a escola a tempo? You dash from the house and sprint in the direction of the school. As you run, you wave madly at approaching automobiles going your way. Então, você sai correndo de casa e você vai pedindo carona para todo mundo que aparece na estrada, né? As you run, tá. But no one stops to pick you up. The minutes are slipping by. You'll be late. Your perfect attendance record will be gone forever. Então, aqui você já criou uma tensão, né, com o leitor. Você já está atrasado, ninguém vai te dar carona, e se você se atrasar, você vai manchar o teu registro lá, né, sem nenhuma falta, né? Você vai ficar com falta no teu boletim.
e vai arruinar, né, a tua reputação, né, como uma pessoa que tem 100% de frequência. Tá? Suddenly, you remember that there is another bus line on Center Street. If you can catch that 740 bus, it might possibly get you to school on time. But Center Street is more than 2 blocks away. You glance at your watch. You have less than a minute to cover the distance. You remember that the bus has to stop frequently at this time in the morning. There is a slight chance that it might be late. Beleza, então você dá uma olhada, né? Você sabe que tem na outra esquina lá tem um ônibus que você pode pegar. Mas está a 2 quadras de distância. E agora, né? Você dá uma olhada no relógio, glance at your watch. Você tem menos de 1 minuto para andar 2 quadras para tentar pegar o outro ônibus lá, né? E né, às vezes ele se atrasa. E aí você sai correndo. Almost completely winded, you arrive at the Center Street corner only to see the bus at a block ahead. It stops, but then goes on. You've missed it. Então, você acabou de chegar na esquina, o ônibus já tinha ido. Aquele dia ele chegou no horário, né? Sempre atrasava e aí virou a esquina lá e foi embora. Você perdeu esse ônibus também. Olha aqui, né? Você usa o verbo miss para ônibus, né? Você não perdeu o ônibus e lose. O verbo lose é quando se perde uma coisa que você pode encontrar. Né? Por exemplo, I lost my wallet. Você está lá, agora que você perdeu o ônibus, você perdeu a aula, né? Perdeu a reunião, you missed it. Continuing to run, although more slowly and with little hope now, you wave your handkerchief in the direction of the departing bus. Wait, someone has seen you and has asked the driver to stop. Então você levanta um lenço, né? Sei lá, qualquer coisa lá, e alguém lá dentro do ônibus viu você e mandou o motorista parar. Gasping, you catch up with it and drag yourself aboard. Again, you glance at your watch. You'll never make school on time, for the bus is already 3 minutes late. Tá, tudo bem. Você entra no ônibus, mas o ônibus já está 3 minutos atrasado. Será que você vai chegar a tempo? Time rushes on. You arrive at the school corner 8 minutes later, jump off the bus, run madly up the school steps, toss your head and coat at your hook as you run through the corridor and cross the threshold of your room just as the final bell finishes ringing. Thankfully, you stagger toward your seat. Victory, with not a single second to spare. E aí o tempo está correndo e você sai correndo, você chega lá na escola e pula do ônibus, tá? E sobe as escadas que nem louco, joga o seu casaco lá, pendura o casaco, né? Até que pendurava o casaco, corre pelo corredor da escola e até você chegar lá, né? Na sua sala de aula e sentar no seu lugar. E aí, vitória, né? Você conseguiu chegar a tempo. Então, antigamente era muito mais cobrado isso, né? Os professores queriam que você chegasse na hora. No mestrado tinha isso, né? Se você não chegasse na hora, você não entrava na sala. Tem professor que faz isso e tem direito de fazer isso, né? Isso não é autoritarismo, isso é disciplina. Não é uma bodega, né? Para você entrar a hora que você quer lá. Entra e sai, né? Existe horário. Então, nesse caso aqui, você criou uma história. Olha o que ele fala, né? Effect of your story upon reader. Whereas your diary of the routine of an ordinary day does not furnish the basis for a short story, this account of one breathtaking experience does contain the needed characteristics. Let's see what they are. But first, we must understand that whether or not the events related to go to make a good short story depends not upon your personal interest in them, but upon the effect the recital has upon someone else, the reader. Então, não interessa se isso é a verdade ou não, ou se essas características aí vão ser de interesse pessoal para você, mas vão ter que ter interesse pessoal para o leitor. Caso contrário, não vai funcionar. The reader must be interested. Sometimes he will be so affected that you will imagine he is living through the very experience you narrate. Now, what are the characteristics in your story of the race to school that excite interest? Então, que características tinha nessa história aí que você estava atrasado para a escola? Então, você tem as principais características de uma short story. Your opening statement is that your alarm clock did not go off that morning and that you overslept. Então, primeira coisa, o despertador não tocou e você dormiu demais. This beginning leads immediately to an introduction of the problem. You, who have a clean record for punctuality, now face the possibility of being late to school, marring by one morning's mishap a whole year's record. Então, você já dá essa introdução, né? Você que quer manter um
um registro de 100% de frequência, de que nunca faltou, uma assiduidade muito grande, de repente você vai ter essa reputação arruinada porque o despertador não tocou. Às vezes as pessoas dão essa desculpa, né? Por que você atrasou? Ah, o despertador. Ah, o ônibus. Né? Se você trabalhar para uma firma depois, o seu gerente não vai querer saber se foi o despertador, se foi o ônibus ou qualquer coisa. Ah, um dinossauro me atacou, sei lá, né? Não interessa, você tinha que ter chegado na hora. E normalmente essas coisas acontecem, né? Mas aí você já começou com um problema, né? E aí você pode manchar, né? Manchar essa reputação do ano inteiro. With an understanding of this problem, the reader recognizes your goal or objective to get to school on time. He sees that there is an obstacle, lack of time, to be overcome by your ingenuity, and he shares your feeling of dismay. Thus, the story of your race against time at once arouses and maintains suspense, that excitement which accompanies the reader's anxiety about the outcome. He reads ahead eagerly to learn the answer to two questions. Will you overcome the obstacle? And how will you do it? And because his interest is gripped, he continues to read through the chain of events or incidents until he comes to the climax or turning point of your story, your dramatic entrance into the schoolroom just in the nick of time. Então você tem que chamar a atenção do leitor. Né? Você não quer perder o horário e você quer chegar lá a tempo. E o leitor fica nessa dúvida: será que ele vai conseguir? Será que não vai? E aí ele vai lendo aquela cadeia de eventos ou incidentes que vão acontecendo. Então você vai narrando as coisas, né? Até chegar ao seu objetivo. Até você chegar lá in the nick of time, quer dizer, na última hora, no último momento. E aí você tem um sumário desses elementos do conto. Here are the characteristics of a short story. You have a hero in whom your reader is interested. That is, one with whom he can identify himself. Então, a primeira coisa, tem um herói lá com quem o leitor se identifica. A goal to be reached by the hero, the sudden emergence of an obstacle, a series of incidents, all of them leading toward the climax, but always leaving the reader in suspense. Então, você tem todas essas características aí para identificar. O herói vai passar por alguns obstáculos, uma série de incidentes, e todas elas vão chegar até o clímax da história e vai deixar o leitor em suspense. E, finalmente, uma solução, in this case, success. From this comparison, it should be clear why we say that the narration of the events of your race against time makes a short story and that the recital of events in your diary does not. Tá, deixa eu ler melhor isso aqui. From this comparison, it should be clear why we say that the narration of the events of your race against time makes a short story and that the recital of events in your diary does not. Então, por que é diferente você escrever isso no teu diário ou você fazer uma história com esse objetivo em mente já no começo, né? E aí você tem os tipos de obstáculos, né? Now, for a moment, let us consider different kinds of trouble or obstacles. The difficulty faced by the hero may be another person, called a villain, or an antagonist who will do his best to thwart the hero at every turn. Então, os obstáculos aqui nesse caso foi o tempo e o ônibus, né, que se atrasou. Mas na tua história pode ser um inimigo, um vilão, que vai tentar atrapalhar a vida do herói o máximo possível. For example, another man may be trying to win the girl the hero wants to marry. Normalmente alguém quer se interpor entre a garota com quem você quer se casar. Again, it may be an entire group of people. The hero may be one against the crowd. Or, for example, an unruly mob trying to keep the sheriff from safeguarding the prisoner. Pode ser uma turba, né? Um monte de gente lá tentando impedir que o xerife proteja um prisioneiro. Or the struggle may be with nature, with time, or with space. Então, também você pode ter um problema com a natureza, com o tempo e com o espaço. Then, still again, the obstacle may be a weakness within the hero himself. Ou o próprio herói tem uma fraqueza interior. His natural laziness, preguiçoso, descuidado, ganancioso, egoísta ou é covarde. But always there must be some sort of obstacle that stands between the hero and his goal. Ou seja, você define a meta para o herói, para a trajetória dele, e aí você coloca um obstáculo no meio. Então, normalmente, você deve jogar tudo que você não quer para você nos seus personagens. Os problemas que você não quer, você joga lá. E aí você consegue trabalhar melhor.
E aí você tem o plot, que é um enredo. If a writer, before writing his story, first plans it in skeleton form, decides upon the chief character, his goal, the obstacle, and the sequence of incidents that show how the hero overcomes the obstacle or was defeated by it, this outline and his plot. Então, você tem que criar esse enredo aí, né? O principal personagem, a sua meta, o obstáculo, a sequência dos incidentes, vão mostrar como que o herói vai vencer esses obstáculos ou vai ser derrotado por eles. Tudo isso tem que ser feito no seu enredo. Em outras palavras, the plot is the framework, the structure on which the story is built. É o esqueleto, é a estrutura onde você vai escrever a tua história. E aí você faz divisões de enredo. An analysis of the plot of almost any short story will show that it has 5 divisions or steps. Quais são essas 5 divisões do enredo? Introdução, situação, initial incident or generating circumstance, a situação inicial, a circunstância que gerou o conflito inicial, the rise in action ending in the climax, aí vai subir a ação até chegar no clímax e depois denouement, que vai descer, né? Vai chegar até a conclusão. The introduction is that part of the story which presents the 5 WHs, who, where, when, what, and why. Who, of course, that means a character or characters. Where provides us with the setting, the place of the story. When refers to the time, the century, year, month, day, or even the hour at which the action of the story takes place. Então, todos esses 5 Ws aí você pode fazer para você se situar na história. Quem, onde, quando, o que e por quê. Então, claro, né, o quem são os personagens. O onde, você dá o local, é o lugar onde as coisas acontecem, o espaço da história. Quando se refere ao tempo, o século, o ano, o mês, o dia, ou até a hora que a ação aconteceu. Né? O que e por quê nos dão o conhecimento de uma situação geral, na abertura da história, e talvez mencionem a meta. Ocasionalmente, dá uma pista sobre o obstáculo a ser encontrado pelo principal personagem. Por exemplo, né, você tem lá, One Saturday last May, my brother and I. Então, num sábado, no último maio, eu e o meu irmão. Então, já tem o quem, o quando, né? Um dia e um mês. Quem? As personagens. Decided we would drive from our home in the city to our cottage at Plymouth. Já tem o lugar, né? Onde? To paint our rowboat to get it ready for the summer season. Então, em maio, eu e meu irmão decidimos ir lá na nossa casa de campo pintar o nosso barco para nos prepararmos para o verão. Então, né, na mesma frase, você já está dando todos os motivos. What and why. Now, let us define briefly the other parts of a short story. E aí você tem mais umas características, né? The initial incident is that incident which first awakens the reader's curiosity. It indicates what the problem of the story is and the struggle that is to come. The rise in action includes all the events which follow the initial incident and terminate in the climax or turning point. The climax, as we have already observed in the story of the race to school, is that point at which it becomes clear that the story will immediately take one turn or another. The hero will win or lose in his struggle to bring that vessel safe to port, discover that hidden treasure, solve that particular crime, or overcome that special weakness or character which is keeping him from success. Então, você vai fazer a ação, né, que vai levantar rise in action. Você vai produzir a cadeia dos eventos, dos incidentes, até que você chega ao clímax. Então, ali você vai ver tudo que vai acontecer com o teu herói, né? Se ele vai vencer a batalha ou não. Se vai levar a sua encomenda segura até onde ele tem que levar, se ele vai achar o tesouro escondido, se ele vai resolver um crime particular, ou vai vencer uma fraqueza pessoal que ele tem, né? The falling action, e aí quando você vai para o declínio, essa que é a palavra, né? Depois do clímax você vai fechando para a conclusão, desfecho. Which is usually brief, is that part of which is given the solution of the problem. Wherever necessary, it is followed by the conclusion, that part which is designed to clear up any questions still remaining unanswered, or which consists in, as in many of the old fairy tales, of some form of the brief statement, and they lived happily ever after. Então, sempre que necessário, você, depois que você faz a conclusão, quer dizer, antes da conclusão, você faz um desfecho ali, tá? Para responder algumas perguntas que eventualmente ficaram, né? O que aconteceu. E aí você tem variações no enredo, ele vai trazendo algumas
algumas outras ideias aqui para a gente poder trabalhar. A short story. Mas basicamente é isso. Você tem que ter a atenção do leitor. E aos poucos eu vou trazer esse material para vocês, que ele vai explicar todos esses passos. Né? Quais são as principais características do conto pré-moderno, pós-moderno. Né? Moderno e pós-moderno. Nós vamos chegar lá com a história do Donald Bartham, do School. Lá nós vamos ver um conto pós-modernista. Mas nós vamos começar com essas ideias desde os antigos, do Hawthorne, do Poe, todos esses contos que tinham essa estrutura mais tradicional. E aí a gente vai entender o que eles significam. Então tá, isso aí, vamos nessa. Até!